no Estreitando Laços, vou conversar aqui com a Clara Senis, nutricionista formada pela Santa Úrsula. Oi, Clara. Olá. Tudo bem? Tudo bom? Um prazer estar conversando com você hoje. E hoje nós vamos falar sobre como ensinar os seus filhos a fazerem boas escolhas alimentares com autonomia. Isso. E aí, Clara, o que você pode dizer sobre isso pra gente? E fala também um pouquinho sobre a sua formação. Claro. Então, sou formada pela Santa Úrsula, nutricionista, e fiz a pós-graduação de nutrição funcional. Da VP, né? Isso, da Unixul, da VP. E depois que eu tive os meus filhos, eu tenho 2 filhos, 2 meninos, um de 4 e um de 5, eu comecei a olhar mais para o mundo materno-infantil. Então, eu faço bastante especialização agora nessa área de materno-infantil e venho trabalhando desde a pré-concepção, gestação, introdução alimentar, crianças e família. E também trabalho com consultorias em escolas e em consultório, agora só nessa área materno-infantil. E a gente estava conversando aqui sobre a importância que é a alimentação também da mãe, né? Quando o bebê ainda está na barriga, ele já começa a desenvolver o paladar, né? Então, hoje a gente já tem um nome que a gente chama dos 1000 dias, né? Então, começa desde a concepção até os 2 anos de idade da criança. E aí, então, a gente tem essa janela, que é essa página em branco, para estar preenchendo da melhor forma possível e ter um adulto muito mais saudável. Uhum. E a gente tem a oportunidade de estar ensinando essa criança a comer saudável, né? Então, assim, a gente a nutrição trabalha com prevenção. E pegando a prevenção desde a gestação, a gente está contribuindo para a saúde de um adulto, né? E fica mais fácil também, né? Porque depois para reconstruir o paladar é uma luta maior. Não fica com essa necessidade de fazer uma reeducação alimentar que hoje o adulto faz, né? Que teve uma alimentação errada durante anos. A gente tem que reeducar, o que é muito difícil, porque a gente também tem muitas memórias, né? E aí acaba ficando... Memórias afetivas também, né? Afetivas, tudo tá incluído o bolo, ali. né? Sim, o bolo da vovó, aquele cheiro, né? Tudo tá... remete tudo. Se a gente fizer essas boas recordações, essas memórias com um alimento saudável, é muito mais fácil no futuro. Com certeza. E a gente falou também sobre... Não adianta você querer que seu filho só coma saudável, né? Isso a família inteira tem... A família inteira. Não dá pra ter vários cardápios. Não, né? Então... Um dos grandes presentes também da nutrição materno-infantil para mim é você ver a mudança de famílias para estar fazendo a educação do filho. Então, a família inteira e a criança tem que estar comendo saudável, porque a criança aprende, por exemplo, pelo exemplo dos pais comendo. Então, é você ter o alimento ali exposto em casa, um alimento saudável, você ter a oferta de alimentos saudáveis, você ter a mesa com só com os alimentos saudáveis, a criança vai aprender a comer saudável. Uhum. E outra coisa também que eu acho que é um conflito que tem com as mães, né? É quando começam a ter as festinhas, né? Sim. Porque a gente conversava que até uns 2 aninhos, mais ou menos, você ainda consegue segurar. Sim. Né? Então, leva o prato, come antes de ir pra festa, vigia um pouco, mas depois dos 2... E aí, como é que a gente podia fazer? Aí vem essa formação do paladar, né, que a gente conseguiu ali até os 2 anos não introduzir doce. Geralmente uma criança que a gente consegue fazer uma introdução alimentar bem certinha, ela não começa gostando de doce logo de início, ela vai gostar de doce um pouquinho depois. Então a primeira vez que ela provar, ela nem vai terminar de comer aquele brigadeiro que ela pegou na festinha, botou na boca, provavelmente ela vai dar uma mordida e vai devolver o brigadeiro. E vai ser de forma natural. Então, a gente também tem que ficar muito preocupada com a relação que essa criança está construindo com o alimento. Então, desde os 6 meses, que quando começa a introdução alimentar, tem que ser uma relação legal, uma relação de prazer, né? E assim, sem muita cobrança. Então, eu tenho que estar sempre ali observando e fazer dessa fase mesmo um grande aprendizado. Você usar disso da melhor forma possível para a criança aprender a comer e sim conseguir fazer boas escolhas lá na frente. Isso, e ensinar de que aquele alimento é bom para ela, né? Para a saúde dela. E inclusive a gente conversava aqui também que eu meio que botava um terror assim na minha filha. Eu falava para ela que, olha, essas balas aí, eu tô te enganando. Na verdade, isso daí é cheio de tinta. Você vai querer comer tinta? Não, mamãe, eu não vou querer comer tinta. De certa forma você não estava mentindo, né? Então as balas têm muito corante e realmente não são alimentos adequados para a criança, principalmente as menores de 2 anos, e depois, esporadicamente, né? A criança, se tiver acesso, ela vai querer provar
E aí cabe a gente estar explicando que não faz bem, deixar provar e restringir o consumo em excesso. Mas de vez em quando não é uma coisa também que vai fazer tão mal se ela souber dosar isso, né? Porque a gente também tem que ver o convívio social e a criança tem que estar se sentindo bem em todos os ambientes também. Então, vou dar agora, Lud, umas dicas de como transformar as refeições em uma grande oportunidade de experiência para o filho e para toda a família, tá? Então, a primeira dica é criar um ambiente de tranquilidade e harmonia. Então, ninguém consegue comer num ambiente muito barulhento, né? Com televisão ligada. Então, é você estar naquele momento. O que eu converso muito com as mães até de introdução alimentar é que você tem que, quando colocar o pratinho, já conversar com o bebê sobre aquilo. Então, aqui tá a batata, qual é a cor da batata, para que serve a batata, e o franguinho. Então, já vai conversando com a criança sempre daquilo. E usar mesmo a mesa de refeição para o contato da família, para uma conversa de como foi o dia. Porque tem o negócio do tablet, do celular. E justamente, não ter nenhum tipo de distrator, né, assim, que tire a atenção da criança. Então, não fazer mão de tablets, de celulares, de televisão, né, para estar distraindo a criança e enganando. Ela tem que saber que aquele momento é o momento de refeição. E tem que ser um momento de prazer. E é um momento que a gente pode ganhar muito com isso. Né? Os papos, nas conversas, saber como foi o dia. Trazer. Então, começar você contando como foi seu dia, depois o seu esposo contando como é que foi o dia, e assim você consegue puxar da criança e ele naturalmente também vai contando como é que foi o dia. E isso desde que a criança tá com 6 meses, a gente já leva ela para a mesa, porque ele já começa também a aprender vendo você comer, vendo você utilizar os talheres. Então, a criança depois automaticamente vai saber utilizar o talher, vai saber utilizar o guardanapo, né? Além da gente também estar ali ensinando as boas práticas e as boas maneiras. Isso, que às vezes eu vou ao shopping, eu vejo um morro de pena, ou enfim, vários ambientes, a criança, coitada, ela nem tá pedindo o celular, mas a mãe, a babá, alguém, o pai, colocou um maldito celular na frente dela, da criança, conversar. E tochando comida na criança, assim, né? E a criança, tadinha, tá ali. Quer dizer, é horrível, né? É muito ruim isso. E assim, a gente vê que às vezes você acaba enganando a criança, né? Então, já tive, assim, já presenciei também. Você bota a chupeta, tira a chupeta, a criança abriu a boca, assim, enfia a colher. E isso é horrível. Você tá desconstruindo uma relação que ela poderia estar construindo boa com o alimento. Então, a criança, para comer, ela tem que estar disposta ali naquele momento, não pode nem estar com muito sono, nem muito irritada. Não vai morrer se não comer também, Também né? não, a gente vai oferecer num próximo momento quando ela vai estar com fome, né? Então, se você tem oferta de comida, a criança tá apta a receber aquela comida, né? Não tem nenhuma disfunção, nada. Então, a criança vai comer no momento que ela estiver com fome e confortável para isso. E isso a gente também é importante ter uma rotina antes de ir para a mesa. Então, a criança já sabe que é o momento da refeição. Então, você, né, criar sempre o mesmo ritual, né, antes das refeições, a criança já vai saber, opa, agora é a hora do almoço, eu vou sentar na mesa, quem vai estar? No almoço tá só minha mãe, no jantar tá minha mãe e meu pai. Então, com os rituais, ele já vai sabendo que é o momento de pré-refeição e vai ficando muito mais fácil. Falamos dos distratores, né, daqui causa distração. Oferecer alimentos adequados, né, para o seu filho. Então, você sempre confiar também na criança. A criança também fica... Lógico que a gente sabe se a criança tá com um pouquinho de manha, ou se ela tá doente. Então, a gente sabe mais ou menos quanto o nosso filho come. Se ele não comeu muito bem aquele dia, de repente, ele tá passando por alguma coisa. Ou, né, tá realmente ficando doente, ou tá muito cansado naquele dia. Então, observar. E tá sempre oferecendo os alimentos certos. Saber que seu filho é uma pessoa também, né? A gente não tem dia também que tá sem vontade de comer? Claro. Né? Com certeza, ele também vai passar por dias assim. E envolver toda a família. Se seu filho tá com alguma dificuldade, é uma outra dica assim, meu filho não tá comendo cenoura de jeito algum. A cenoura é um ótimo alimento pra gente trabalhar de várias formas, né? Então levar ele na feira, mostrar a cenoura com talo, né? Levar para casa, pedir para ele lavar. Se você envolver a criança em todo o processo. Então, hoje mesmo eu desci, tinha um caminhão de frutas e eu fui com os 2 lá e o Matheus me ajudou a escolher, e todo empolgado. Mãe, onde que tá o limão? Vou pegar o limão agora. Ele escolheu o limão. Fui pegar o aipim, posso te ajudar a escolher? E cada um escolheu a fruta. Quando a gente chegou em casa, cada um quis comer o legume que escolheu, cada um quis comer a fruta que tinha escolhido na feira, né? E aí acabou que a laranja que ele tinha escolhido estava azeda e realmente estava muito azeda. Ele falou, posso trocar? Eu escolhi a laranja, mas eu quero comer outra fruta. Eu falei, claro que pode. Então, assim, você envolver a criança, levar ela para dentro da cozinha, levar ela para feira, isso também gera... Eles gostam muito, né? Eles gera gostam um interesse imenso.
e que às vezes na correria do dia a dia a gente esquece de fazer isso ou realmente não tem tempo, mas aproveitar um final de semana, um domingo, quando der tempo, né? Porque realmente ir para a criança para o mercado, para um hortifruti, você tem que ter um pouquinho mais de tempo do que você sozinho. Sim, Mas, né, pensar nisso com carinho, se seu filho não está comendo algum alimento específico, vamos usar essa, né, dele ir lá junto com você e preparar de formas diferentes, envolver ele no preparo. Com certeza. Para ele estar experimentando e mudando esse paladar. A alimentação é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para aprender. Eu não sabia disso que assim, gasta-se muito com a alimentação, assim como engatinhar, como andar. Então, assim, é um processo muito complexo que envolve todos os sentidos, né? Para você comer bem, você tem que estar usando a visão, o olfato, o paladar. Então, envolve muitos sentidos e aí vem a comida com várias texturas, várias cores. Então, é muito complexo. E aí, a criança não vai aprender de uma hora para outra. Então, a gente tem que ajudar ela nesse processo para ela construir uma boa relação com o alimento. Isso é realmente muito, muito interessante, né? Sim. Porque é um negócio multifatorial, né? Sim, envolve todo mundo e isso vai pro resto da vida, né? E quais são as outras dicas que a gente tem aí, de receitinhas, né? Que você disse que ia... vou falar dicas do que trocar. Coisas básicas, né? Que a gente acaba que ainda tá no dia a dia, né? A gente pode trocar alguns ingredientes que talvez algumas pessoas ainda usem, né? O achocolatado tradicional, né? Vamos trocar por um cacau em pó. Hoje a gente tem no mercado cacau 40%, 50%, tem até o de 100%. Então, fazer uma troca progressiva, né? Se a criança já vem com aquela que a gente falou também da memória afetiva, se ela vem com a memória afetiva, já está introduzido o leite com o Nescau todo dia. Então, vamos trocar por um achocolatado com maior qualidade e aí tudo bem manter esse achocolatado. Agora, eu já comprei um cacau que, assim, ao paladar era muito gostoso, 100% cacau, pelo menos estava escrito que era 100% cacau. E outro dia eu comprei um que era 100% cacau. E o paladar? O paladar não é... É sempre legal também ler os ingredientes e testar as marcas. Hoje em dia a gente tem uma gama de variedades, né, ali enorme no mercado de marcas saudáveis. A gente está vendo que as indústrias estão se reinventando, né? Tentando acompanhar essa grande informação que a gente tem hoje do saudável. Então elas estão lançando produtos legais realmente. E é experimentar, ver qual é o que mais te agrada e tentar consumir um produto melhor. Temperos prontos, né? O famoso sazon que todo mundo já utilizou e até hoje acho que tem alguém que utiliza e é difícil de tirar. Aquele glutamato monossódico. Tem glutamato monossódico que é terrível, porque ele vicia o nosso paladar. Então você fica com aquele paladar ávido pro salgado, né? Então você tem que comer tudo com um pouquinho mais de sal, porque o sal é um realçador de sabor e o glutamato é a função do glutamato monossódico. Então, consumir alimentos sem glutamato monossódico. Então, usar temperos naturais. Abusar, ter uma hortinha em casa, né? Ou que se não deve ter uma hortinha em casa, que mora num apartamento, não tem tempo de cuidar, o que seja. Hoje mesmo a gente consegue comprar as ervas frescas, dá para guardar na geladeira, pode congelar as ervas. Então, eu congelo muito salsinha, cebolinha, isso que eu ia coentro. perguntar, porque assim, eu congelava, mas já me disseram que não é legal você congelar coisa crua. Não tem problema. Não tem problema. Você pode lavar ela, tem que higienizar, né? Então você higieniza com hipoclorito normal, como se você fosse usar. Eu corto e congelo. As ervas eu nem faço método de branqueamento, eu congelo ela crua mesmo. Só mais legumes e essas coisas. Aí sim, tem que fazer o método de branqueamento. As ervas dá pra congelar normal. Bota no potinho e etiqueta. Você vai cozinhar, na hora você tira e deu o tempero ali. Porque eu sempre fiz isso, mas depois eu parei um pouco e me disseram que não era bom. Não tem problema. Não tem problema. Pode fazer também o caldo de legumes, um caldo de carne, um caldo de frango. Vai perder um dia e isso vai durar pro mês inteiro. Dá pra gente tentar ser um pouquinho mais saudável fazendo essas estratégias. Depois bota essas receitinhas aí pra gente, hein? Posso dar, claro. Margarina. Acho que todo mundo, né, vem da época também que a margarina era saudável. E hoje a gente sabe que não é, então é melhor consumir uma manteiga de boa qualidade. Tem a manteiga clarificada, que é a manteiga ghee, que é uma manteiga cara no mercado, mas que também a gente pode fazer em casa. Se quiser, eu dou a receita da manteiga ghee também para vocês. Biscoitos industrializados, a gente pode tentar fazer biscoitos caseiros, levar a criança para a cozinha mais uma vez, usar uma farinha boa, um açúcar bom. E mesmo que seja uma exceção, você está fazendo um biscoito caseiro e não está deixando da criança comer um docinho ali, né? Mas não ir para o industrializado, para o recheado, né? Sim.
Farinha de trigo, né? A gente pode estar sempre, a dica que eu sempre dou, vai fazer um bolo, é farinha de trigo. Tira 1 xícara do trigo e bota 1 xícara de aveia. Você adiciona fibra, né? Adiciona mais nutrientes e fica super gostoso. Mesmo que você não troque toda a farinha, você pode estar adicionando um pouquinho mais de fibra ali, de aveia, de chia, de farinha de amêndoas. Delícia. Tem várias farinhas que a gente pode estar trocando. A gelatina industrializada também a gente pode fazer a gelatina incolor ou até a gelatina de agar-agar, que é de algas, e misturar com suco de fruta, suco ou chá. Então você bate a fruta e você mistura, ao invés de você colocar a água, você vai colocar o suco da fruta. Dependendo da fruta, você não vai precisar nem adoçar e vai ficar uma gelatina super saudável, sem corantes artificiais, sem açúcar e feita em casa. Tá ótimo. Nossa, muito boas essas dicas, hein? Eu tô esperando as receitas. Vou passar. Eu tô precisando de uma consulta também. Vamos marcar. Tem alguma coisa assim, mega blasta pra rapidinho tirar a barriga? Assim? Tem, aderir à dieta, atividade física. Sem esforço não tem, né? Não tem pílula mágica. A gente queria, mas não tem. Então, meninas, a gente conversou hoje aqui com a Clara Cenis, né? A gente vai deixar todos os Facebook, Instagram e tal. Ela vai deixar, prometeu que vai deixar as receitas. Vou mandar as receitas pra gente. E caso você queira saber sobre mais o trabalho dela, tem alguma dúvida, a gente vai deixar todos os contatos aqui para vocês falarem com ela, tá bom? Como vocês já sabem, eu sou mãe participante do programa Multimãe e mãe conselheira desse programa. Se você é mãe, né, que quer se desenvolver profissionalmente, mas sem tirar o foco da sua família, eu te convido a conhecer esse programa que tem mudado a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também, né? Um grande beijo para vocês, né? Obrigada, Clara. Obrigada a você pelo convite. E até o próximo programa. Um beijão. Tchau.